Olá, na aula de hoje eu quero falar com você sobre suspensão. Uma pergunta que muito aparece aqui para mim é a seguinte: professor, quando que eu fico suspenso? Quando que eu tenho a minha CNH suspenso, meu direito de dirigir suspenso? Bom, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem que olhar lá para o artigo 261, especificamente para o parágrafo 1º do CTB, ok? Eu simplifiquei aqui a redação para que você possa compreender melhor. Olha só, vai dizer lá o parágrafo 1º, né, que a suspensão será aplicada quando o infrator atingir um período de 12 meses, e aqui é que está o problema de interpretação de muitas pessoas, tá? A contagem de 20 pontos. Muitas pessoas ficam brigando aí, sem muito sentido, na verdade, sobre você ganha ponto ou perde ponto ou ganha ponto, não interessa, né, na realidade. Na verdade, quando você soma 20 pontos, você vai estar apto ali a estar suspenso. Ponto final, né? Aí fica mais para a questão doutrinária, se é perdendo ponto, somando ponto, etc. Ok? Mas vamos lá. Qual é a realidade? A gente tem que olhar lá para o artigo 259 do Código de Trânsito. Esse artigo 259, ele vai te dar ali a gravidade das infrações. E a gravidade das infrações vai falar quantos pontos você vai perder ou ganhar que seja, não é? Então ele vai falar que você pode ter ali 3, 4, 5 ou 7 pontos, né? Uma leve, média, grave ou gravíssima. E aí o pessoal vai cometendo infrações e esses pontos vão sendo somados. Se chegar uma hora que somando tudo aquilo ali, você der 20 pontos ou mais, a pessoa vai ser suspensa, ok? Ah, professor, mas como é que eu aplico essa história dos 12 meses? Mais ou menos assim. Veja bem. Imagina, né, que em 2015, tá, janeiro, vou botar aqui, ó, janeiro de 2015, a pessoa está conduzindo seu veículo normalmente. Chega no dia 10 de janeiro, ela vai e comete uma infração grave, ok? Uma infração grave. Chega aqui no dia 20 de fevereiro, comete uma outra infração grave. Beleza? Vai chegar em novembro de 2015, no dia 10 de novembro, tá? Do mesmo ano, comete uma outra infração grave. E aí, no dia no dia 20 de janeiro de 2016, ela comete uma outra infração grave. Então, qual é a questão? Se você somar aqui por essa linha do tempo, você vai ver que ele tem 20 pontos, beleza? Ele está com 20 pontos. Agora, esses 20 pontos aqui somados vão possibilitar que esse condutor, esse infrator, ele seja punido? Ele seja suspenso? Sim ou não? Aí você tem que olhar para a grande questão que é a contagem dos 12 meses, pessoal, tá bom? Como é que se conta isso? Olha, você vai pegar a infração mais velha, ok? Você vai pegar aqui 10 de janeiro de 2015 e vai olhar para frente. Vamos dizer aqui, ó. Se eu colocar aqui 10 de janeiro de 2016. Nesse caso, você tem 12 meses. Se entre essa data e essa data tiver 20 pontos, a pessoa vai poder ser suspensa. Se não tiver 20 pontos, pode ter, hipoteticamente, 19 pontos, né? Bem hipotético, e aí ela não vai ser suspensa. Agora, aí eu coloquei aqui a última infração, certo? No dia 20 do 10, ou seja, está fora do período de 12 meses. Nesse caso aqui, ela não é suspensa. E o que acontece, professor? Simples. Eu vou poder depois, veja, vamos continuar aqui, né, porque o tempo continua andando, não é isso? Se eu botar aqui 20 de janeiro, no mesmo dia, ela comete, no mesmo dia que 20, ela comete uma outra infração, grave ou gravíssima, ok? Comete uma outra infração. Agora, como é que a gente vai fazer essa soma? Vamos pegar dessa conta aqui, ó, ok? 20 de fevereiro
de 2015 e aí a gente pega um ano para frente, 12 meses. Do dia 20 de 2 de 2015 a 20 do, melhorar aqui, 20 do 2 de 2016, né, para ficar direitinho, você tem mais 12 meses. E agora você tem quantos pontos? 5, 10, 15, 20. 20 pontos em 12 meses. Agora, essa inflação aqui, professor, o que acontece com ela? Você não pode utilizar ela para contar mais o prazo. Porque daqui já deu os 12 meses. Lembra dessa primeira linha? Já deu 12 meses. Então ela exclui. E a outra? Dessa outra, um ano para frente, tem 20 pontos? Deu 20 pontos. Então, ó, parágrafo 1º. A suspensão será aplicada quando o infrator atingir no período de 12 meses, olha aqui, período de 12 meses, a contagem de 20 pontos. Foi o que aconteceu. Então, sempre que você tiver dúvida, será que eu estou com pontuação para ser suspenso? Será que eu vou ser suspenso? Você tem que pegar o seu histórico, né? Você vai pegar no Detran, você eu gostaria de saber da minha situação aí no órgão, como é que está, como é que eu estou de infração, se eu fui punido e não sei, etc. Você vai querer saber da sua vida lá sem problema nenhum. E aí você vai pegar, né? Se esse serviço não for ofertado pela internet, porque muitos Detrans já deixam, né? Já tem esse sistema, você vai lá e coloca a sua CNH e outros dados e você consegue ver isso aí, tá certo? Então você precisa ver o seu estado tem essa tecnologia já, ok? Se tiver, ótimo, se não tiver, você pode ir lá e pedir essa informação que é pessoal, sem problema. E aí você vai ver com essa conta aqui, pega a infração mais velha que você tem, veja o dia, o mês e o ano, conta dali um ano para frente, e ver se naquele período tem 20 pontos ou mais. Se tiver 20 pontos ou mais, você vai ter um processo de suspensão aberto. Se não tiver, você só vai responder pelas infrações, ok? Ah, professor, com essa infração mais velha aqui, não dá 12 meses lá, 20 pontos. Só que com a segunda, como é que eu tomei hoje aqui, vai dar. Então, você tem 12 meses, 20 ou mais pontos, suspensão, processo de suspensão que será aberto. Ok, pessoal, é assim que conta o prazo de suspensão. Ou melhor, é assim que conta a pontuação para saber se você vai ser punido ou não com a suspensão. É óbvio que eu estou falando aqui apenas do requisito para a abertura do processo, né? Porque quando isso aqui é constatado, o órgão de trânsito ele vai abrir um processo de suspensão, onde você vai poder se defender, fazer suas alegações, etc. Okay? Mas o requisito para abrir esse processo é esse aqui. Você também pode ser suspenso por infrações específicas, né? Como assim? Eu não tenho nenhum ponto na carteira, eu nunca cometi uma infração de trânsito. Eu já dirijo há 10 anos e nunca tive uma infração. Só que participei de uma festa, fui numa festa, bebi um pouquinho, saí dirigindo. Parei numa blitz. Infração de dirigir depois de beber, né? Você está lá enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito. Essa infração por si só, ela vale 7 pontos, mas por si só ela já vai suspender o cidadão. Ok? Óbvio que depois do processo administrativo. Mas ela por si só é uma infração específica que tem o condão de suspender o cidadão. Tá? Então você tem algumas infrações específicas que vão causar suspensão e a regra geral, que é a soma de pontos. Ok, pessoal? Então é isso. Essa aula de hoje, como que começa a falar de suspensão no Código de Trânsito. Se você tem alguma dúvida, né, você pode mandar para a gente que eu tento esclarecer na medida do possível. Ok? Fora isso, entre no site www.nablitz.com para entrar em contato com a gente. Curte aqui esse vídeo se você gostou, se foi importante para você, e se inscreva no canal. Ok? É isso, eu vejo você no próximo vídeo.